alguns teólogos colocam algumas analogias para tentar identificar, para as pessoas entender, ser um pouco mais compreensível a respeito da Trindade. Já ouvi pessoas dizendo que a Trindade dá para entender como o próprio ser humano. O ser humano ele tem o corpo, a alma e o espírito. Três, e é só um. Né? Outros tais usa a questão da água, que tem a água tem três estados: líquido, sólido e gasoso. Outros tais vai um pouco mais além, dizendo que dá para entender a respeito da Trindade quando se trata de um ovo, que o ovo tem a gema, tem a clara e a casca, né? Outros usam até a matemática, dizendo 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Mas se fazer 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. É muito interessante, mas vamos lá. Eu particularmente quero trazer para vocês um pouco mais profundo essa questão da Trindade, mas só que tem um detalhe. Não consigo explicar 100%. Quando você conseguir explicar 100% Deus, você está estudando e aprendendo de um Deus errado. Porque Deus ele vai muito mais além das nossas faculdades mentais. Amém? Quem vos saúda é o presbítero Paulo, você está no nosso canal. Se você já gostou da introdução, dá aquela curtida, se inscreva no canal, em nome de Jesus, tá bom? E deixe o seu comentário quando você assistir todo o conteúdo. É muito interessante você assistir todo o conteúdo. Por quê, presbítero Paulo? Porque a gente estuda, quer trazer um conteúdo sólido, maravilhoso para vocês. Então, por favor, assista todo o conteúdo, para o próprio YouTube identificar que você está interagindo conosco e deixa o seu comentário. Se alguém quiser conhecer o meu canal particular, Presbítero Paulo César Oficial. Se alguém quiser conhecer o canal do meu amigo aqui, do meu colega de YouTube aqui, da Escola de Teólogos, é o professor José Márcio. Ele também tem um canal particular. Se inscreva também no canal dele. Combinado? Pois bem, queridos, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que por mais que eu vou um pouquinho mais profundo do que essas analogias, eu confesso para os irmãos que até eu fico meio assustado com o poder de Deus, né? O poder de Deus nos constrange, Deus é tremendo, né? E eu vejo que a Trindade é algo que é antigo, né? Essa questão de estudo teológico a respeito da Trindade é antigo. Alguns têm afirmado aí que veio do Concílio de Nicéia, né, no ano 300, pouco mais de 300, né? Mas a verdade é que o primeiro homem na história a falar, ou então um dos primeiros homens a falar a respeito da Trindade, analisando as próprias escrituras, porque senão não tinha base, o nosso debate aí, o nosso aprofundamento tem que ser através das escrituras, chamado Tertuliano. Esse homem Tertuliano foi um dos primeiros, aí no século, bem no começo dos primeiros séculos, né? Começou a falar a respeito da Trindade. Pois bem, queridos, eu quero trazer para vocês que a Trindade é 3 pessoas que se revelam nas Escrituras Sagradas, mas em um único Deus. É meio complexo, é meio difícil da gente entender, mas é o que Deus se revela na Escritura, né? Cabe ressaltar que Deus é 3 pessoas eternas em uma única unidade. Repetindo, 3 pessoas eternas é Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma única unidade. Iguais no ser, na essência, mas distinto na personalidade. Isso nós vemos de Gênesis a Apocalipse. É interessante porque desde no primeiro versículo de Gênesis já se revela Deus. Né? Interessante demais. Olha aqui. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Olha para você ver. No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus criou os céus e a terra. Essa palavra Deus aqui, né? Tem muitas pessoas que traduzem como o Yahvé, né, em hebraico, é no plural, que pode significar deuses. Não quer dizer que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 deuses, mas ele não usa o singular. Ele não usa o singular, que é o termo singular, mas fala
Elohim. Elohim. É interessante que quando, lá em Gênesis capítulo 2 ou 3, se eu não me engano, se não foge a memória, vai falar assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Também no plural. Lá em Gênesis 11, vocês gostam de Bíblia? Escola de Teólogos ama a Bíblia. Aleluia. Gênesis 11 vai estar escrito assim, olha, descemos, se tratando da rebeldia do povo lá na Torre de Babel, construindo uma torre, etc. E aí tem a palavra falando assim, ó, descemos, a Trindade falando. A questão de façamos o homem, no plural, quem pode fazer? Tem pessoas que falam, não, aquela passagem que fala façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está falando dos anjos fazer também junto com o Pai. Não, os anjos não podem criar nada, Deus pode. O Pai, o Filho e o Espírito Santo pode. É interessante a gente notar que são pessoas distintas no sentido de trabalho, né? Eles são juntos, organizados, mas eles trabalham de forma linda nas Escrituras Sagradas, que dá para ver a distinção de cada um. Observe também lá no batismo, batismo de Jesus, os irmãos conhecem muito bem, que vai falar que no batismo de Jesus estava Jesus como filho, né? Ele veio ali, ele se encarnou, e ele veio como fosse uma pomba, simbolizando o Espírito Santo, e uma voz do Pai dizendo, esse aí é o meu filho amado. Observe também em Mateus capítulo 28, 19, observe, Mateus capítulo 28, 19, olha o que a Bíblia está dizendo, que interessante, como as pessoas não crê na Trindade, sendo que está na Bíblia. Mateus 28, 19. Portanto, ide, olha o ensinamento de Jesus. Ide, fazei discípulos de todos os povos. Fazendo o quê? Batizando-os. Em nome de quem? Do Pai, maiúsculo, é o título maiúsculo. Do Filho e do Espírito Santo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Quer mais? Temos mais. Olha, observe para mim, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. É muito interessante também este versículo aqui, a qual o apóstolo Paulo fala na igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 14. Vai deixando o seu like aí, em nome de Jesus, que quanto mais like tiver, mais o YouTube divulga para outras pessoas o ensinamento das Escrituras. Olha aqui. Na verdade, é 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, tá bom? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, Filho, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrei de outro aqui. Jesus, ele diz, olha, aquele que blasfemar contra o Pai, contra o Filho, terá perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. O próprio Jesus demonstra na sua fala que é vida, que eles são três, em um Deus só. Nós não acreditamos em três deuses, não. Mas nós acreditamos que existe um só Deus em três pessoas. E essas três pessoas, elas são coeternas, santas, não foram criadas. Existem muitas seitas, heresias, que falam que Jesus é um ser criado, né? É um ser criado para vir na Terra, não. Jesus, a Bíblia diz que ele morreu antes da fundação do mundo. Jesus não é um ser criado porque ele é o próprio Deus. Ele aceita adoração quando ele veio aqui na Terra, por exemplo. Ele acalma o mar, ele cura, ele faz coisas extraordinárias. E ele diz, eu e o Pai somos um. É muito forte. Pois bem, queridos, vamos mais para um estudo, continuar o estudo aqui profundo. Olha, Pai, entenda, o Pai, olha que concordância, olha que organização da Trindade. O Pai envia o Filho. João 8,18. Vamos lá? Não existe hierarquia, tá? Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Apenas um acordo de plano salvífico. Apenas um cuidado com o seu povo maravilhoso. Aí, muitas das vezes as pessoas acham que ele
um é maior do que o outro, Deus é maior do que o Filho, etc. Não. Uma coisa que me chamou muita atenção a respeito, por exemplo, de Jesus orar ao Pai e etc. É um sinal que, por exemplo, Jesus ele veio, se dispôs aí do seu trono de glória e veio para ser servo, né? E uma coisa que chama muita atenção também é a questão de nos ensinar. Jesus nos ensina a orar ao Pai, Jesus nos ensina a jejuar, Jesus nos ensina a comer da própria palavra de Deus. Então é um ensinamento que ele dá para os seus filhos, tremendo, que nós não devemos perder essa comunhão com o Pai, sendo que ele mesmo é o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ele mesmo é Deus, melhor dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Observe para mim, o Pai envia o Filho. João 8,18. Eu sou um que testifica de mim mesmo. A mim outro testemunha é o Pai que me enviou. Amém? O Pai me enviou. O Filho morre na cruz. Filipenses 2,8. O Espírito Santo habita em nós. Romanos 8,11. Louvado seja Deus. Que lindo, irmãos. Então nós observamos dentro das Escrituras que o Senhor, ele trabalha em comunhão. Alguns teólogos, a maioria deles, que falam coisas profundas, diziam, não tem como nós negarmos a essência da Trindade, o poder da Trindade, nas Escrituras todas, porque a prova que Deus é amor é que ele ama. Ele se ama. É um conjunto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Deus fosse, não tivesse essas três pessoas, de onde ele ia inventar o amor? Como ia surgir o amor, sendo que não tinha essa interação? Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo amam, trabalham juntos. Maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. E nós não vamos conseguir entender isso nunca. 100% não. É um mistério tremendo. Mas, como eu disse, revelado das Escrituras. Se você falar assim, Benedito Paulo, isso é coisa de doido. Aí eu te falo. Se você observar lá, em Números, quando a jumenta fala com Balaão, se eu não me engano, capítulo 22, a jumenta vai falar com Balaão. E aí? Quando você estuda a Bíblia, os Evangelhos, e você vai descobrir que Jesus, sendo Deus, ele vai e morre numa cruz. Que amor é esse? Dá para entender? Dá para explicar? Não. Então tem coisas extraordinárias que é aceitado pela fé. E o interessante é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos faz ter comunhão com ele. Deus quer que a gente tenha comunhão com ele. Em nome de Jesus. Então não existe mais importante. É igual na igreja, por exemplo. Na igreja nós somos o quê? Segundo a Bíblia. O próprio Jesus diz, vocês são membros do corpo de Cristo. Tem algum membro que é mais importante do que o outro? Não. Mas todos trabalham, todos fazem o quê? Algo em prol a ganhar mais almas. Em prol a progredir o reino, progredir o evangelho, melhor dizendo, propagar o evangelho. Amém? Interessante isso, meu irmão. Deuteronômio 6,4. Deuteronômio 6,4. É o 5º livro da Bíblia. Vamos achar aqui rapidinho. Como está gravando aqui, eu não faço edição. Ainda nós não temos um profissional nessa área, mas temos conteúdo para trazer para vocês. Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Tem pessoas que usam esse versículo 6,4 para falar que Deus é o único Senhor e não existe trindade. Né? Só que tem um detalhe. Essa palavra aqui, ó, é o único, é uma palavra em hebraico que significa errad, que é uma unidade composta. Até na palavra hebraica é uma unidade composta. E mesmo se falar assim, ó, é o único Senhor, sem usar hebraico, ponto. Deus é o único Senhor mesmo. Deus é o único Senhor mesmo. Nós não estamos falando que Deus é três. Mas nós estamos falando que Deus é um, sendo três pessoas. E os três não se desligam um do outro.
os três trabalham em acordo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É interessante demais. Glórias a Deus. Então, queridos, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês gostaram desse pequeno conteúdo, mas é um conteúdo que eu tenho certeza que vai edificar a vossa fé. Então, para vocês entenderem, estamos diante de um Deus uno que subsiste em três pessoas. Grave isso aí, tá bom? Até para você pregar. Jesus não foi criado por Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos as três pessoas, é um único Deus. Os três são santos, os três são coeternos, os três são poderosos, os três é digno de adoração, tá bom? Porque você adorando o Pai, está adorando o Filho, está adorando o Espírito Santo, e etc. Tá bom? Deus é maravilhoso. E que Deus continue falando no meu coração, no seu coração, em nome de Jesus. A paz do Senhor.